Amados irmãos e irmãs, estamos nos dirigindo para o 23º dia da corrente das 28 orações. Hoje, essa semana será uma semana decisiva, porque a corrente de oração se encerrará agora no próximo sábado, né? E eu tenho certeza que de hoje, segunda-feira, né, até sábado, Deus irá falar tremendamente com você. Isso mesmo, com você. Na oração de hoje, para a leitura do capítulo, né, do livro de Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 48, eu convidei a irmã Thaís Soares, lá de Goiânia. Ela vai fazer a leitura da passagem. E eu queria agradecer a todos que, com todas as dificuldades, com todas as circunstâncias, estão aqui firmes neste propósito. Eu tenho mais do que certeza, estou plenamente convicto que poderoso é o Senhor, que está fazendo infinitamente mais na vida de vocês. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado bendito, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Estamos aqui no 23º dia, na reta final, meu Pai, para encerrarmos esse propósito das 28 orações, né? Esses 28 dias. E eu creio, meu Pai, eu creio profundamente que hoje o Senhor falará tremendamente com essa pessoa que necessita dessa oração, que necessita desta palavra. E eu agradeço também, meu Pai, pela vida da irmã Thaís Soares, que ela se dedicou a alguns pedidos de oração, não só ela, como a irmã Fabiola, lá de São Paulo, Felipe Copo, de São Paulo, a Karen Ciana, aqui do Rio de Janeiro, a Fernanda Tainá, lá da região do Nordeste, não me lembro o estado, a nossa irmã também Maria Geralda, que agora não vem na memória o estado dela, mas Deus pescou essas almas que hoje seguem um projeto, e eu peço, meu Pai, de coração, que o Senhor proteja de todo contra o mal. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos à leitura e voltamos com a reflexão. Leitura do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 1 ao 48. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: "Que é, Senhor?" Ao que o anjo lhe comunica: "Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jopé e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar." Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jopé. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jopé. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol, que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: "Levanta-te, Pedro, sacrifica e come." Porém,
Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te. Portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jopé seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jopé a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judeia, começando por Galileia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele.
e nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhos que previamente escolherá para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro esclarece a igreja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, peguei alguns trechos, algumas passagens chaves aqui para a gente desenvolver este racional, né? Esta meditação, porque o livro de Atos, capítulo 10, de 1 a 48, ela se desmembra em vários trechos. Sobretudo, esse que nós estamos lendo agora é o cinturão de Cornélio, né? Vamos ver também, Pedro tem uma visão, os enviados de Cornélio chegam a Jope, Pedro vai com eles, o Espírito Santo desce sobre os gentios, glórias a Deus, aleluia. E esse é o melhor de Deus, nós estamos desfrutando. Deus sabiamente instrui a gente aqui para passar a mensagem, o que Ele tem a dizer, qual o propósito, qual o chamado para a vida de vocês. Eu creio isso, eu tomo posse. O projeto ele passou esse tempo se reestruturando, porque Deus disse assim para mim, falou: freia tudo, para. Precisamos realinhar, porque fugir um pouco do controle, você tá deixando algumas coisas passarem, não pode, tem que cuidar de todas as vidas, não pode priorizar as necessidades, não existe isso. Eu também nunca fiz, mas Deus sabe que lá na frente eu iria fazer, Ele já preveniu. E foi um momento que eu tive aqui de fazer essa reestruturação, né? E então, vamos meditar profundamente, porque em Atos 10 achamos o exemplo de um homem, né, chamado Cornélio, que foi conhecido pela sua integridade. Estamos falando sobre integridade, que faz parte do conjunto de atribuições que Deus quer dar o melhor para a nossa vida. Amém? Irmãos, meditando aqui nos versículos de 1 a 8, né? Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião do corte, chamado Italiana. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. O círculo das pessoas buscando a Deus está cada vez maior. Cornélio é um oficial romano, um não-judeu, uma pessoa muito boa. Ele representava uma cultura bem diferente da judaica. No versículo 2, é uma família
religiosa que busca a Deus, que tem a prática espirituais e humanitárias, incluindo a oração constante, que não é pouca coisa. Representa um tipo de pessoa que tem simpatia pelo judaísmo, mas não aceita todas as exigências, especialmente a circuncisão, para assim ser considerado uma parte do povo judeu. No versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas subiam para a memória diante de Deus. Deus ouve as orações de todos que buscam com sinceridade. Deus ouve as orações de todos que buscam com sinceridade. Meu irmão, minha irmã, eu venho insistentemente falando não só na corrente deste propósito, das 28 orações, o melhor, mas sempre uma oração justa, uma oração de um justo, Deus nunca desampara. E os prepara para receber o Evangelho. Isto inclui pessoas pagãs que ainda não conhecem Jesus, mas que demonstram reverências e espiritualidade. Nos versículos 5 e 6, com a conversão de Saulo, glórias, aleluia, 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 e do Etíope, a iniciativa na missão vem de Deus, que nesse caso manda um anjo. Disto podemos entender que a missão de Deus sempre se inicia na ação preparatória de Deus, que é o Espírito quem prepara os ouvintes e guia os missionários. Cornélio não questionou a orientação divina. Nos versículos 9 a 23, levanta-te, Pedro, mata e come. Deus primeiro aparece em uma visão ao ouvinte e depois ao missionário. Ambos estavam em oração. É nessa prática que a missão começa. Por causa da lei, os judeus não comiam carne e muitos animais, os quais consideravam ritualmente impuros. A voz que Pedro ouviu mandou comer justamente esses animais. Aleluia, Pai, aleluia. No versículo 14, é um diálogo contestador diante de Deus. Pedro, diferentemente de Cornélio, resiste ao novo desafio. No versículo 15, Deus não deixa por pouco e corrige ao missionário, mostrando que é soberano. Assim aconteceu com Jonas, um missionário rebelde no Antigo Testamento. Agora, nos versículos 19 a 20, Lucas nos lembra que Deus é quem nos guia, orienta e envia em missão, mesmo quando não entendemos seus planos. Uau! Mesmo quando não entendemos seus planos. Pedro está prestes a passar por um processo de profunda conversão de seus valores. É a conversão contínua do missionário, que acontece quando ele cresce no seu entendimento do Evangelho, expresso em outras culturas. Versículo 23. Pedro havia se hospedado antes na casa de um curtidor de couros. Agora, e ao contrário à tradição judaica, ele hospeda romanos que não são judeus. Dos versículos 23 a 33. Pedro aceita o convite e leva consigo alguns cristãos de Jope, mostrando outra vez a importância de apoio no exercício da missão. Ao entrar em casa do oficial não-judeu, cheia de seus parentes e amigos íntimos, Pedro supera as barreiras étnicas, culturais e religiosas. Um grande passo para um judeu. Ademias,
Eles falam como iguais. Perdão, repetindo. Ademias, eles falam como iguais. Ele é sincero sobre as suas próprias tradições, leis e dúvidas em relação ao não-judeus, mas com convicção fala que foi Deus quem os enviou. Dos versículos 27 a 33, Pedro compartilha seu novo mandamento de crescimento espiritual e respeitosamente fala aos seus interlocutores: por que razão me mandaste chamar? Cornélio responde com o relato da resposta das suas orações. Isso nos traz uma surpreendente lição missionária sobre as orações dos pagãos. É o desprezo não-judeu que demonstra iniciativa e receptividade. Ele e a sua casa estão prontos para ouvir tudo o que foi ordenado por parte do Senhor. Temos uma responsabilidade missionária com as pessoas que demonstram abertura e receptividade. Amados, eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta e acompanhando. Que vocês tenham feito a leitura, porque é de suma importância a leitura para vocês entenderem o racional. E tudo que eu estou falando aqui são os dias de hoje, não tem nada diferente. Como Lucas lembra, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, Ele é Deus, Ele envia e Ele faz. Dos versículos 34 a 43, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. A expressão em qualquer nação ocorre na ordem de judeus em Lucas 24:47. Pode significar as nações do mundo, incluindo Israel, pagãos e não judeus. Em contraste com os judeus de Israel, o povo de Israel esperava a conversão das outras nações nos últimos dias. Deus revelou a Pedro que Jesus inaugurou esse tempo já, e assim acabou com o seu etnocentrismo e o tornou um grande missionário transcultural. É muito importante essa visão missionária para nos hoje, em um mundo marcado pela globalização. A missão é globalizada e universal, sem distinção, exclusões e discriminações e sem privilégios. Eu chamo a atenção aqui para este momento aqui. Deus, ele fala que essa evangelização, ela a missão que nós temos, quando você conhece a palavra, quando você tem o entendimento do que Jesus pregou, do que Deus sempre falou desde o início da construção do mundo, que a missão ela é globalizada e universal, sem distinção, exclusão e discriminação e sem privilégio. Não existe você só evangelizar para as pessoas que detêm de renda ou das pessoas que não têm nada. Não existe. Todos nós somos iguais. Nós vamos para o mesmo, nós temos os mesmos fins, nós temos os mesmos destinos. Cabe cada um ter o seu caráter formado naquilo que Deus quer para você. Deus quer o melhor. E a gente agora vai para o versículo 36. Na pregação de Pedro, Lucas destaca essa universalidade. Na pregação de Pedro, Lucas destaca essa universidade. Jesus é Senhor de todos. Universalidade, que é o universo, destaca é o que acontece no mundo, não tem distinção, só porque eu estou aqui no Rio de Janeiro eu tenho que ser diferente, porque você está no Nordeste tem que ser diferente, quem está no Sul tem que ser diferente. Não existe. A palavra de Deus é a mesma ontem e hoje, para sempre. Ele lembra do papel do Espírito Santo, oh aleluia, glórias a Deus, no ministério de Jesus e o retrata fazendo bem.
um ajudador do povo, como deveriam ser os seus seguidores. A capacitação vem do Espírito, mas a responsabilidade é nossa. É nossa. A responsabilidade é nossa. Testemunhar é comunicar aquilo que se vive ou algo do qual se tem alguma experiência. O Evangelho de Lucas termina em 24:48 e Atos começa 1:8, com a promessa de Jesus para os seus discípulos serem as suas testemunhas. O testemunho de Pedro inclui a sua experiência pessoal com Jesus e a sua morte e a ressurreição. Sua fé, como a nossa, foi baseada na atuação concreta de Deus ao longo da história, com a ápice em Jesus. No versículo 43, glórias a Deus, Jesus cumpre as promessas das Escrituras, que está lá em Isaías 53, versículos 5 a 6. Ele nos dá libertação total e perdão. Jesus cumpre as promessas das Escrituras, aleluia, Pai. Ele nos dá libertação total e perdão. 44 e 48, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aleluia, aleluia, Pai, aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 santo nome, Pai. Oh, nesse momento estou todo arrepiado. Santo, 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 santo. A missão estava fora do controle do missionário. Este versículo marca o fim do exclusivismo étnico. Deus, que prometeu derramar seu espírito sobre toda a carne, agora os dá livremente aos gentios. É o Pentecostes dos não-judeus. O livro de Atos relata sobre ocasiões em que o Espírito é derramado sobre os judeus no Pentecostes. E de novo depois da prisão de João e Pedro, na primeira cidade não judia, Samaria, no primeiro lar gentil, e de Cornélio, no ministério de Paulo. Os que receberam o Espírito foram batizados e incorporados à igreja como os primeiros convertidos no Pentecostes. E Saulo, a permanência de Pedro com eles ilustra com os seus valores judaicos exclusivamente foram transformados com o rompimento das barreiras discriminatórias. Assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Curve a cabeça, irmão. Pai amado, bendito, aprendemos hoje, meu Pai, que cada um que ora com toda sinceridade, com o coração limpo, é ouvido pelo nosso Pai. Uma oração justa e sincera, ela é recebida de braços abertos no céu. Mesmo sem entender, que Deus é quem guia nossos passos, nos orienta, nos envia. Mesmo quando não entendemos os seus planos, é aqui que está acontecendo a renovação dos seus planos de vida. Neste momento você pode estar se perguntando como é que pode um projeto que começou, só Deus sabe como. Eu não entendi há um ano atrás qual era o propósito da minha missão, da missão do projeto. Pensamos que seria apenas uma página para falar sobre Deus e de repente, aleluia, Deus disse, não é isso que eu quero para ti.
Esse projeto tem que salvar vidas, tem que falar a minha palavra, a verdadeira palavra. E aqui não somos igreja, até porque a estrutura de igreja não é o que o projeto quer, o que o projeto é. A igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Neste momento você pode estar se perguntando: o que eu aprendi? Para que eu estou neste exato momento fazendo aqui sem entender os planos de Deus? Não questione. Não questione. Deus vai te guiar. Você pode ter certeza que é o melhor para a sua vida. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo lhe é aceitável. Aquilo que faz que é justo e aceitável é o que você está fazendo agora neste exato momento. Você está ouvindo essa oração, você está sendo instruído do que é o certo, do que é o errado. Deus renovou a sua vida. Deus renovou a sua vida. Já recebi alguns testemunhos, oh aleluia, Pai, que foi as dúvidas que tinham com relação a onde seguir ou deixar de seguir foram totalmente sanadas. Esta corrente foi uma corrente especial. Muitos desistiram porque estão perdidos no mundo. Mas Deus disse: quem guia vocês sou eu. Não tentem entender os planos, porque já está tudo certo, já está tudo alinhado. Em qualquer nação que você esteja, fale em meu nome. Deus está transformando a sua vida. Deus está mudando o seu caráter. Deus está mudando toda a sua história. Viva o melhor. Viva o melhor. Seja o melhor. Ser bom não é ser bobo. Aceitar tudo. Ser bom é representar Deus. Mesmo que às vezes tenha que ser duro a sua chamada de atenção, faça. Deus nos mandou aqui para essa missão. E a missão que nós temos é pescar vidas e salvar almas. Mesmo sem entender os planos de Deus, Deus faz as coisas certas. Não fica se questionando, não olhe para trás, jamais olhe para trás. Porque o que Deus tem a te oferecer é melhor do que Ele quer que você faça, parar na vida, olhar para trás e se lamentar. É tempo de viver o novo. Aceite o novo, aceite o novo. Aleluia, aleluia. Assim seja, assim diz o Senhor. Shalom Adonai. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.